obrigado, Odair. Um forte abraço para nós também. E um beijinho para todas as crianças que dão um bom dia especial para show da manhã. E dia 23 também, fora dia do professor que já nos celebra, dia da terra que não acaba de celebra aqui hoje, também é celebrar o dia do escutismo. E é claro que tinha que receber ali mais uma vez a senhora Zezinha Alfama, que é chefe nacional de Corpo de Escuteiros de Cabo Verde, para falar um bocadinho mais sobre como é que se pensa essa celebração, que esse projeto também que já está em andamento. Muito bom dia e feliz dia, dona Zezinha. Tudo direito? Bom dia, tudo direito. Permite-me mandar um abraço para todos os escuteiros. E já agora para o professor, minhas colegas que estão também ouvindo. Como professora aposentada, de mais de 34 anos de aula, é sempre uma alegria também. Mas o escutismo também está fazendo parte também de ensina. Isso mesmo. Então, não só tudo na mesma área. Exatamente. Escutismo é um movimento educativo com base na voluntariado de seus membros, sem fins lucrativos, e é um complemento à educação que o ministro recebe na casa e na escola. E hoje em dia está falando de uma família que está muito jovem, ministro. Escola também tem seus... Bom, escola também essencialmente passa uma formação mais acadêmica. Acadêmico, pois. E já teve esse papel também de educar para valores, e ainda tem um monte de professores que também educam para valores. E que está atento não só à ensina e simplesmente à matéria, mas também passa atitudes e bons comportamentos para crianças e adolescentes. E escutismo também como um complemento. Exato. É engraçado que a maioria de nós e dirigentes é também professores. Então, que ele facilita bastante, por modo de escutismo tem um projeto educativo. Ele é trabalhado com base num método, que está chamado método educativo, que seu fundador, Baden-Powell, e cria, e tem tudo, várias vertentes para a forma, e tem princípios. Então, que os princípios ali, que é sobretudo, de ver para com Deus, de ver para com a pátria, que ele participa, por isso que está chamado escola de cidadania. E também de ver para consigo mesmo, né? Cada um de nós não tem esse dever de trabalhar para não evoluir enquanto pessoas, para não ser melhores pessoas, para não concretizar aquele sonho de fundador, que é fazer um mundo melhor. Ele está propondo para não prega, divulga e faz a paz e coopera para que tenha paz. Não só entre os seres humanos, mas também com a própria natureza, né? E daí que não está falando também do cuidado com a casa, que é o que Papa Francisco também continua a falando. Para não cuidar também de nossa casa, de nosso ambiente. Por isso é importante, já que nos está falando do Dia da Terra, tinha que falar também desse cuidado com o nosso planeta, né? Então, é nesse âmbito ali que o Corpo do Escutismo Católico Cabo-Verdiano, que representa nesse momento, e realiza um conjunto de atividades. Escutismo verdadeiramente está a fazer em agrupamentos. Então, a nível de agrupamentos, cada agrupamento tem atividades para fazer. Então, esse é o Dia Mundial do Escutismo, é dia que está fazendo uma diversidade enorme de atividades. Tem atividades desde que é mais oficial, tipo, vai visitar algumas entidades públicas, em algumas ilhas que lá que acontece. Tem que tem a ver com atividades com os pais, com as famílias. Tem que está a fazer atividades de reflexão. E tem que está a fazer jogos e dinâmicas, tem que está a fazer caminhadas, tem que está a fazer acampamento, porque cada um escolhe atividade adequada à idade de ser ministro e adequada a ser realidade local. Agora, Ana Zezinha, deixa eu fazer uma pergunta tio pessoal, para a hora que não se celebra também o dia do escutismo e em toda a vida para isso, gosta de reformar toda a vida para o corpo de escuteiros, é desafiante? Sempre. Educação é sempre desafiante. Às vezes não está fazendo uma coisa, mas o pai está descompola na casa. Na escola está descompo também. Mas é um desafio permanente, sobretudo porque tem mudanças permanentes, e ainda bem que existem mudanças. Amém. Evolução, né? Isto é evolução. Agora, organizações têm que fazer adequação sempre. Tem que fazer adequação a novos tempos. Então, agora, bota-se para famílias, bota-se que desafios que tem. Tem falta, por exemplo, de tempo de qualidade com filhos, para ouvir. O ministro tem necessidade de ouvido. Claro. Então, escutismo é um espaço para ouvir. Comunicação é chave. Às vezes, o pai fica espantado. Nunca sabia se minha filho era aquele. Quer no sentido positivo, quer negativo. Significa que você tem aquela comunicação, aquele diálogo,
que é importante. E, sobretudo, no escutismo, quando está procura fazer diálogos transformantes. Aquele pouco tempo que não tem com aquele menino, seja em pequeno grupo, na patrulha, seja individualmente, não tem que fazer ela rende. Por isso que é desafiante. Depois, a hora que hoje, o mundo digital hoje ocupa a maior parte do tempo de meninos, e nós não temos incentivo, escolas têm incentivo, a menina sabe usar um meio digital, famílias devia também orientava, mas não está sentindo famílias que estão orientando, então também, lá está, é uma coisa que, por exemplo, esse final de semana, nem é grupo que ainda trabalha meninos de 15 a 18 anos, não se trabalha, por exemplo, no nosso agrupamento, com aquela faixa etária de 15 a 18, não se fala precisamente do uso excessivo do telemóvel. Aquela que é nosso tema de manhã. Mas também para dar um avanço no sentido de continuar a falar de outra coisa, que é a questão do uso de redes sociais, que o ministro tem alguma dificuldade na lida com todo esse mundo ali, que é novo. Quem é mais velho tem dificuldade, quanto a mais. Esse mas que tem tanto dificuldade, mas está expõe demais nas redes sociais, e que ela é muito mal. E na rede social está tudo, então não tem que saber filtrar. Então, é aquele lado lá que não tem que trabalhar. Tem o lado bom e o lado mau. Exatamente. E tem um outro lado também que não se trabalha nesses próximos dias, que ainda acredito que alguns agrupamentos estão a fazer, que é a roda de conversa com os escuteiros, que é para hoje a expectativa em relação ao Campo Nacional dos Escuteiros, que estava acontecendo de 1 a 8 de agosto, lá na Ilha do Fogo. Então, é mais uma temática que sabe, mas está na pauta esse final de semana ali. Sabe o que a ministra está à espera? Porque nós já não sabemos qual que é objetivos, que resultados que não quer atingir, mas está falta de objetividades. Bom, eles também devem participar. Claro. Crianças e adolescentes têm direito a ter voz. Então, não precisa o bispo, não sabe atividades que eles gostam também, para não poder, termina nossa planificação de Campo Nacional de Escuteiros. E isso acaba sempre para dar também chance de trazer essas vozes, momento de fala, de expõe, que ele é extremamente importante. Porque o escutismo é uma escola de autoeducação. E adulto tem apenas o papel de orientar. Porque desvirtua a essência do escutismo. Mas quem faz o escutismo é crianças, adolescentes e jovens. Lá na CES Patrulha, não é? Cima, que foi definido como metodologia, que é aquele grupo de 6 a 8 elementos, é esse que deve trabalhar essas atividades, essas propostas de atividades, e não só não te acompanha, porque é fundamental que não está presente, porque tem muita bagunça. Exatamente. E naqueles grupos, naqueles agrupamentos, sempre surge o líder, né? Nunca sabe se em uns casos tem. E mais que as outras estão Não, porque cada patrulha tem guia e subguia. E então ele que não começou a potenciais líderes. E tem uns que desce pequenote nos afabou e futuro chefe do agrupamento. E tem alguns fica logo feliz que esta trabalha para aquela. E não tem incentivas, não tem potencializas todos esses talentos. Não só talentos de comunicação, mas também tem um monte de meninos que sabe canta, que sabe toca, que sabe fazer, que tem aquela habilidade manual para fazer coisa. Então, escutismo muitas vezes esse palco, pensa da show. E tem um monte de que, por exemplo, aprende a ser apresentador de shows e outras coisas, estando na escuteiro, fazendo aquilo lá, nas fogueiras de amizade, na fogo do conselho, na atividade que está fazendo. Esta acaba para destacar como apresentadores. E tem alguns desses que até, às vezes, que está muito flamante. Mas, às vezes, as pessoas viram adulto. Alguns ficam com receio de falar, a minha escuteiro, e não foi escuteiro, ela que empreende. Tem um monte desses que está na palco, está canta. Já aqui me foi, aliás. Me foi escuteiro. Nunca sabia que o deve ser de Vila Nova, nunca sabe. Mas é sempre bom para morar naqueles espaços lá, não te potencia tudo o que é bom. E nos acampamentos não tem a oportunidade de identificar também que as fraquezas de cada elemento. Claro. E ele que não trabalha, por exemplo, um menino que é o egoísta, um menino que tem o vergonha, que é o tímido. Então, ele que não trabalha com as coisas ali. Exatamente. Tá? Não trabalha tudo que ele não tem uma preocupação de ouvir pais também. Se o menino tem problema de saúde, por exemplo, não procura orientar pais, no sentido de ouvir, por exemplo, serviços de saúde, ou que não está hoje a mesma situação mais complicada, que está fugindo. Tem meninos que têm alguma orientação psicológica, mora no nosso agrupamento, por exemplo, não tem um psicóloga. Então, ele está a orientar alguns meninos que têm algum problema de comportamento, porque no escutismo existe de tudo. De tudo, claro. Tem um monte de meninos que entram porque gostam de atividades e porque eles querem ser mais. Mas tem que pai está ali, para jurar com aquele menino ali cabeça rijo. Aí terá no nosso trabalho, mas não fica feliz para
O objetivo do escutismo é precisamente Só educar para no ter alcançado. um mundo melhor, sempre. Exatamente. Dona Zizinha, infelizmente, nos tempos de abate, eu queria desejar a nós vida com saúde, para nós continua a ter cada vez mais jovens engajados no escutismo. Nós é que te agradecemos sempre, de oportunidade em fala desse movimento tão bom. Um abraço para todos os escuteiros lá na casa, nos está firme. Para continuar para no campo nacional em foco nisso, na preparação, para não por baixo. Obrigada. Muito bem, Dona Zinha, muito obrigada.